Bom dia, igreja! Chegou mais um domingo e cá estou eu para fazer uma oração para darmos início na nossa EBD. Vamos lá? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa semana que passou e por essa semana que ainda vai vir. Senhor, agora eu quero te pedir uma bênção especial pela nossa igreja, por todos os nossos departamentos, pela família pastoral, que você possa estar abençoando cada um de nós todos os dias de nossas vidas. Senhor, agora venha com este culto desta manhã, Senhor, que tudo que for falado aqui seja para abençoar nossas vidas cada vez mais e que tudo que for ocorrer seja conforme a sua vontade. É tudo isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, EBD. Eu estou aqui mais uma vez nesse domingo para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical e, como todos sabem, nós estamos no mês da música, que é o mês de novembro, e a EBD foi colocada sobre a nossa responsabilidade. E então, durante esse mês, vocês vão estar vendo professores diferentes, professores que estão envolvidos com a música, né? E a lição dessa semana é a lição de número 6, que temos como nosso personagem principal Elias, né? E o título é assim: Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Eu vou estar lendo para vocês o texto base, que se encontra em 1 Reis 19, o verso 14, que diz assim: E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Esse contexto aqui, queridos, é quando Elias ele foge, né, do rei Acabe, ele foge para uma caverna, né? Ele se esconde na caverna a fim de querer realmente morrer, porque todos os profetas que estavam em Israel haviam sido mortos à espada, né? Perseguidos por Jezabel, né? Que era a esposa do rei Acabe, e era um rei conhecido como um rei perverso. O seu governo era mau aos olhos do Senhor, assim como Jezabel. Eles levavam o povo à idolatria, eles construíram altares a Baal, né? Então eles faziam o que era mau aos olhos do Senhor. E Elias foi levantado nessa época para falar ao povo, para exortar o povo, e ele estava cansado, ele estava temendo pela sua própria vida, e ele resolveu fugir para não ser morto, porque todos os outros profetas já haviam sido mortos, né, à espada. E nesse contexto que ele fala, ele encontra com o Senhor no deserto, e o Senhor fala com ele, o que ele está fazendo ali, ele chama ele para fora da caverna, e ele responde isso: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e agora buscam para matar-me. Então, queridos, nesse contexto, um contexto de adversidade, de falta de reconhecimento, ele estava desanimado, ele não estava sendo reconhecido pelo povo como profeta, enfim, ele queria morrer, né? E o Senhor levou para aquele lugar para falar com ele, para ter com ele. E agora nós vamos seguir com as professoras de hoje, né? Que são as professoras Débora Vicente, Valnice e Camila, né? Então espero que essa lição fale muito aos nossos corações, que Deus possa estar abençoando cada um dos professores e cada um de vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, boa lição para todos nós. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou responsável para trazer o estudo bíblico, né? Que tem seu texto: Quando a adversidade é a falta do reconhecimento. Seu texto base está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 14. Hoje eu estou responsável para trazer o primeiro tópico, né, desse estudo, que tem seu título: Deus não nos abandona. Né? E diz assim: Elias sabia que se ficasse em Samaria, seria morto.
pois ele fora o instrumento de Deus para aniquilar os profetas de Baal e de Aserá, a outra falsa deusa consorte de Baal. Adorava em Israel naquele tempo. A própria Jezabel o tinha jurado de morte, conforme podemos ver lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 2, que diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto. De certo, amanhã, a estas horas, não pusera a tua vida, como a de um deles. Elias, tremendo por sua vida, foge para Becerba, que fica no extremo sul da região de Judá. Elias, quando o mensageiro, foi lá para falar essas coisas para ele, que Jezabel mandou, Jezabel, esposa do rei Baal, Elias, ele ficou com medo e fugiu. Ele deixa ali seu servo e vai para o deserto. Ele anda Ele anda um dia todo. E bastante deprimido, senta-se debaixo de um arbusto e fala com Deus. Lá em 1 Reis 19:4. E ele diz assim para o Senhor: Já basta, ó Deus. Toma agora a minha vida, pois não sou eu melhor do que meus pais. Sentindo-se fracassado e solitário, o próprio Elias desejou a morte. Elias, ele desejou que Deus tirasse a vida dele. Em circunstância de depressão, muitas das vezes a pessoa pensa em tirar a própria vida. E é o que realmente acontece, meus irmãos? Quando a pessoa está num extremo muito grande de depressão, ela está passando por um momento muito difícil, as diversidades elas estão enormes na vida da pessoa, a pessoa ela pensa em tirar a própria vida, achando que isso vai trazer a solução do problema dela, como na verdade não vai, Mas ela se sente tão deprimida, ela se sente tão sem saída e ela acha que essa é a única solução que ela tem para poder resolver aquele problema dela. E isso também pode acontecer devido ao estado de grande estresse. O estresse está tão grande que acaba acontecendo isso. Às vezes, muitas das vezes a gente encontramos uma pessoa vivenciando esse quadro de depressão. Ficamos tentando pregar sermões ou até mesmo julgá-las, pois ainda é muito comum algumas pessoas confundir esta doença com um problema espiritual. Muitas das vezes as pessoas confundem a depressão com o problema espiritual. Quando nós, irmãos, percebemos que existem pessoas nessa situação, nós precisamos encorajar essas pessoas. Oferecer o nosso ombro amigo. Às vezes o silêncio, ele fala muito mais alto e muito mais forte do que qualquer discurso religioso. O que Elias precisava naquele momento, meus irmãos, era de compreensão. E foi exatamente isso que Deus fez com Elias. Deus o encorajou. Quem nunca se sentiu só em algum momento, Mesmo em meio a uma grande multidão, aqui ele nos faz uma pergunta. Quem nunca se sentiu só? Todos nós já passamos por momentos difíceis em nossas vidas, já passamos por adversidades muito grandes. E nós, muitas das vezes, nos sentimos só. E Deus ele quer mostrar aqui, nessa palavra, nessa passagem, de que Ele está do nosso lado. Toda vez nós nos sentimos só. Todavia, não devemos nos esquecer de que temos o Consolador, o Espírito Santo, que está sempre conosco a nos ajudar em todos os momentos de nossas vidas, Passamos por momentos difíceis em nossas vidas. E Deus ele traz, o Espírito Consolador para próximo da gente, para nos consolar, para secar as nossas lágrimas. Mas ainda assim, irmãos, nós continuamos sendo seres humanos, Feitos de carne e osso. E por vezes nos sentimos ameaçados e desanimados por conta, de nós, Por conta da nossa natureza, Deus não ficou irado com Elias, nem foi severo com ele, pois o conhecia muito bem. Conhecia suas forças e suas fraquezas. E Deus ele conhece a cada um de nós. Deus ele conhece, as nossas fraquezas e as nossas forças. Deus ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, E Deus ele não nos dá nada
daquilo que a gente não possa suportar. Então, se hoje você está passando por uma adversidade muito difícil, creia, meu irmão, que Deus ele é contigo e que você vai sair dessa, que as coisas vão acontecer, né? Para a honra e glória do nosso Deus, a solução vai chegar. E é dessa forma que Deus ele nos trata. Apesar de sermos imperfeitos, porque nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, Deus ele é misericordioso. Ele conhecia as forças, sim, de Elias, mas também conhecia suas fraquezas, como ele conhece a minha força, como ele conhece a minha fraqueza e de cada um de nós. Mas também conhecia, né, as fraquezas e os pontos fortes, né? Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Nenhum de nós só temos pontos positivos. Na verdade, não. Nós temos pontos positivos e pontos negativos. E Deus ele quer dizer para cada um de nós, tenha fé, acredite, creia, que essa adversidade vai passar. Eu sou contigo, eu não te abandono, eu estou do seu lado. Precisamos ter, meus irmãos, corações compassivos, encorajando pessoas. Precisamos encorajar essas pessoas que passam por esses momentos. Com a verdade, sim, com a palavra de Deus, claro, mas principalmente com o ombro amigo. Uma palavra de incentivo. Claro que nós, seres humanos, meus irmãos, mas precisamos também de comunhão. Precisamos amar, né? Amar essas pessoas, mostrar para elas que Deus, ele não nos desampara. Espero que eu tenha passado para os irmãos e irmãos tenham entendido, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que dizer para vocês que Deus ele não nos desampara, que ele está do nosso lado, segurando a nossa mão nessa caminhada. Que mesmo que a adversidade seja muito forte, que mesmo que os problemas estejam muito grandes, que você esteja passando, Deus ele vem hoje nos dizer que ele não nos desampara, que ele está do nosso lado a cada dia, nos ajudando, encorajando para a gente prosseguir nessa caminhada. Seguir sim para o alvo, que é Jesus Cristo. Olhe sim para Cristo, que ele vai dar sim a solução de todos os nossos problemas. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Desejo um ótimo domingo a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Bom dia, EBD. Eu fui escalada para estar falando do nosso tópico 2 da nossa lição de hoje, que é um tema bem interessante, quando a adversidade é a falta de reconhecimento, né? O tópico 2 tem: com Deus superamos o medo. A impotência do falso Deus Baal, como provedor da chuva e fogo, mostrara que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de dominar todas as coisas. Por isso, Elias não teve medo de enfrentar os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera. Sozinho, contudo, a aspiração de restaurar a fidelidade do povo ao Senhor foi aniquilada diante das ameaças de Jezabel. O desespero ofuscou a sua fé e, temendo por sua vida, fugiu. Na verdade, ele sabia a responsabilidade, né, que Deus, que ele tinha, e Deus não o abandonaria em meio às adversidades. E assim é nos tempos de hoje, né? Quando que Deus abandona um filho seu? Nós abandonamos Deus, nós que estou usando num termo geral, mas quando que Deus nos abandonou? Nunca. Ele não nos abandona, ele não nos desampara, ele está sempre nos protegendo, nos guiando, nos livrando de todo mal. O desespero ofuscou a fé e, temendo por sua vida, fugiu. Ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não abandonaria em meio à adversidade. Entretanto, o medo falou mais alto. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo e algumas até experimentado a crise de pânico. Isoladas de tudo e de todos, não saem às ruas, trancadas em suas casas, temendo por suas vidas. É complicado. O medo, ele vem. Nós somos de carne e osso. Eu posso falar por mim, experiência própria, que eu tive medo. Se eu falar que eu não tive medo, eu vou estar mentindo. Mas no dia que eu peguei o meu resultado e estava lá, positivo, e que começa aquela correria, vai fazer tomografia e vai internar, não vai internar, vai pro tubo, não vai pro tubo.
é complicado, o medo vem. Aí eu orava e falava: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a passar por mais essa fase. Senhor, não deixa que eu venha a padecer aqui, mas faça a tua vontade. Mas é difícil. É difícil porque o medo, ele fica numa luta constante com você. E o isolamento te deixa pior ainda, porque você está no CTI, você escuta as pessoas passando no corredor para ir visitar, fazer visita às outras salas, e você não pode ter a visita, você não tem o direito de ver um familiar seu. Você fica isolado de tudo e de todos. É complicado. Mas o cuidado que Deus tem para conosco é tamanho, é um cuidado especial. E o cuidado pessoal é necessário. Mas não pode faltar a confiança em Deus. Não sabemos plenamente o propósito dessa enfermidade. É verdade. Qual o propósito dessa enfermidade? Quantas vidas foram ceifadas, né? Quantas pessoas não sobreviveram, né? Viraram estatística. Viraram estatística para uma doença, para uma pandemia que não sabemos, não vemos, sabemos que existe, convivemos com ela, não sabemos quando vai acabar, porque isso aí só Deus é quem sabe. O futuro, todavia, o futuro nos dirá. Muitas vezes o medo vem como um ladrão, no intento de roubar-nos a certeza de que Deus está conosco. Somos falhos, fracos e pensamos muitas vezes não ter condições de realizar o que o Senhor Deus quer. Contudo, jamais devemos nos esquecer que o Espírito Santo de Deus estará ao nosso lado para nos auxiliar. Basta pedirmos a Ele em oração. Enquanto escrevia esta lição, me veio à lembrança algo que aconteceu comigo há alguns anos que me fez sentir muito medo. Fui convidada para realizar uma EBF, Escola Bíblica de Férias, em uma igreja da minha região sul-fluminense. O que eu não sabia é que teria que contar as histórias para as crianças ao longo dos 7 dias de EBF. Quando percebi qual seria a missão, entrei em pânico. Disse a mim mesmo: o que vou fazer? Clamei ao Senhor e disse: meu Deus, me ajuda. A igreja que me convidou está contando comigo. Como Deus sempre ouve a nossa oração, Ele trouxe à minha lembrança um curso que tinha participado, a Aliança Pro Evangelização de Crianças, onde a preletora disse: quando você for contar uma história para uma criança, treine diante do espelho primeiro. Assim eu fiz, e nunca mais deixei de contar histórias às crianças, à luz da palavra. Olha que interessante, né, irmãos? E o medo existe em todas as áreas. O medo, ele está presente conosco, mas o que nos dá a certeza da vitória é que nós temos um Deus que não deixa e que não vai deixar nenhuma angústia ficar nos assolando, o desespero, o medo, nenhum. Porque nosso Deus é misericordioso. Ele nos ama de maneira ímpar. Ele nos ama de um modo, um amor maior que uma mãe tem para com o filho. Imagina o tamanho do amor de Deus, se o nosso amor para o nosso filho é um amor tão grande. Imagina o amor de Deus para conosco. Então, é o que eu deixo para vocês nesta manhã, dessa lição, desse aprendizado, que quando vier o medo, a gente tranca a porta do nosso quarto, a gente ajoelha e ora, pede a Deus para tirar esse medo. Se você estiver numa condução, você fecha os seus olhos e ora, que Deus vai estar tirando de você todo o medo, tá? Fique com Deus, foi um prazer estar falando com vocês. Beijos. Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa lição número 6, né? Estamos falando sobre a adversidade, a falta de reconhecimento, né? E eu tô com a responsabilidade para falar sobre o tópico 3, que tem o título como A Valorização Vem de Deus. E nesse tópico, irmãos, no início, fala a respeito de Elias, a parte que ele fugiu e estava escondido na caverna. E Elias, ele acha que Deus não estava com ele, que Deus tinha o abandonado, né? Porque ele sofreu perseguições, ele sofreu ameaças. Então Elias achava que Deus tinha o abandonado, mas pelo contrário, Deus estava o tempo inteiro com Elias, né? Tanto que Deus o sustentou no tempo que ele ficou na caverna,
né? No tempo que ele estava passando pelo momento difícil, Deus estava com ele, né? Só que Elias, ele achava que por ele ter feito grandes coisas, ele merecia o reconhecimento, ele merecia honras, ele merecia glórias. E hoje em dia não é diferente. Nós fazemos a obra do nosso Deus, né? Nós passamos por momentos e achamos que nós merecemos também glórias e honras, reconhecimento do outro. Mas nós não devemos esperar reconhecimento, valorização do outro, né? O nosso reconhecimento, a nossa valorização, ela vem de Deus. Honras e glórias nós devemos só a Deus. Só Ele é digno, né, de honras e glórias. Nós fazemos o trabalho na casa de Deus para Ele, para o nosso Deus. Então, não devemos esperar reconhecimento de ninguém, né? A obra do Senhor, ela deve ser feita com amor, não por troca de reconhecimento para levantar o nosso ego. Não, a recompensa, a nossa recompensa, nós estamos conquistando a cada dia, né? Nós estamos conquistando a eternidade. A nossa recompensa, a nossa valorização, ela vem sendo conquistada. Às vezes pode ser vista também a nossa recompensa ou não. Nós devemos pensar que nós fazemos a obra de Deus pensando lá na eternidade, que nós estamos a cada dia conquistando a eternidade, né? Nós devemos fazer a obra do nosso Deus com excelência, né? Para a gente poder alcançar os resultados e que esses resultados, eles sejam resultados bons, né? Para que nós possamos ter esse reconhecimento do nosso Deus, né? Devemos sempre estar buscando devemos sempre estar buscando, irmãos, o crescimento e o amadurecimento espiritual para que possamos entender que a obra de Deus não é pra gente, não é pro nosso ego, não é pro nosso pro nosso ego mesmo, né? Mas sim o nosso trabalho que nós fazemos na casa de Deus para o reconhecimento de Deus, para o nome dele ser glorificado, para o nome dele ser reconhecido, né? E nós devemos buscar nele esse entendimento e esse crescimento espiritual. Elias, ele foi um instrumento de excelência na obra de Deus, e nós devemos também ser esse instrumento de excelência na casa de Deus. Nós devemos fazer a obra do nosso Deus com amor, com zelo, né, para poder ganhar esse reconhecimento do nosso Deus, não do outro, né? E para concluir, né, a nossa lição de hoje, o autor da lição, ele falou muito também sobre os desafios que nós estamos enfrentando na pandemia, nesse tempo difícil que nós estamos passando. E nós devemos, irmãos, buscar, né, em Deus o consolo e o encorajamento necessário para vencer essa adversidade, esse momento difícil que estamos passando, né? Esse momento de se estamos na caverna, né, se estamos isolados, nós devemos confiar e não colocar que Deus nos abandonou. Deus tem o tempo dele, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então nós devemos confiar e buscar o encorajamento para a gente poder enfrentar essa adversidade. No finalzinho, né, da nossa lição, tem aquele momento escrito para pensar e agir. E o autor, ele deixou 3 perguntas. E eu queria deixar para os irmãos aqui também,
para nós refletirmos em cima dessas perguntas. A primeira pergunta é: quando você se sente só, o que você faz? Né? A segunda pergunta: que tipos de medo você tem experimentado ao longo da pandemia? E a terceira pergunta é basicamente o que eu falei. Você faz a obra de Deus por amor à sua obra? Por amor à obra de Deus? Ou em busca de algum reconhecimento? Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre essas perguntas e buscar cada dia mais em Deus o reconhecimento dele, a valorização dele, tá? Que os irmãos tenham um ótimo domingo e até mais tarde. Tchau, fiquem com Deus.